Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Dona Onça Podcast. Esse projeto nasceu com a missão de dar voz às histórias reais de superação, coragem, empreendedorismo, esporte e família, levando até vocês um conteúdo que motivam, inspiram e com coisas de positividade. Nós acreditamos que cada história compartilhada gera uma emoção no coração, sem deixar vocês perderem o sonho de vocês. Então, seja muito bem-vindo à Dona Onça Podcast. E para abrir esse projeto, eu tenho a honra de receber um profissional que vem transformando vidas através de movimento, saúde e performance. Seja muito bem-vindo, Felipe Dias. Ok, muito bom estar por aqui. É muito bom. Para quem não conhece, Felipe Dias, ele é fisioterapeuta. E a nossa entrevista, o nosso primeiro podcast será com ele. Muito obrigada, Felipe, por aceitar o nosso convite. Eu quem agradeço, é muito bom participar disso. Como eu disse sempre para você é uma pessoa que se empenha muito, isso é muito rico. Para quem vê de fora assim, entende que nada que você faz é em vão, nada que você faz é simples, tudo é muito dedicado. Isso é muito bom e estar aqui por perto é maravilhoso, ainda mais no primeiro episódio. Né? É isso mesmo, obrigada, Felipe. Então vamos começar com algumas perguntas que eu montei aqui para você. Espero que sejam de seu agrado. Se você não se sentir confortável em responder, você só fala para mim, Keliane, passa para outro, tá? Vamos lá. Felipe, quem é você além da profissão? Então, eu sou fisioterapeuta basicamente, primeiramente, né? Mas assim, sou pai. Eu tenho um filho pequeno aí, Valentim, né? Meu xiringudo. Lindo, por sinal. Eu sou um cara que gosta de praticar muitos esportes aí. Hoje eu faço crossfit, corrida, musculação. Incentivo minha esposa também, né? Tento trazê-la aí para um bom hábito de vida aí. Eu acho isso muito gostoso de viver. Um cara que gosta muito da família também. Agora mesmo tá em viagem, né? Aproveitando um pouco da família, curtindo, descansando um pouco. Vivendo um pouco fora da rotina, né? Isso é importante. E é isso, assim, eu gosto de ter muitos hobbies, assim, se eu for falar, eu abraço tudo que é causa. Calma que temos muitas perguntas. Não se preocupe que eu vou conseguir fazer o máximo possível e você vai conseguir falar todas sobre isso, tá? Show. Como foi a sua infância e juventude aqui em Vitória da Conquista? E quando foi o momento que você percebeu que queria cuidar de pessoas? Então, eu sou de Livramento, assim, eu vivi praticamente minha infância toda por lá, assim, cidade um pouquinho menor e tal. E aos meus 18 anos, 17 anos, eu vim aqui para Conquista com o intuito de estudar. Eu já tinha passado para fisioterapia e, assim, eu gosto de falar para as pessoas que o jovem ele não é decidido, ele não sabe realmente o que ele quer, né? A princípio, até eu queria educação física, eu adoro trabalhar com movimento, eu sempre gostei de academia, desde que eu existo nesse mundo, eu gosto de exercício. Grande parte desse momento eu fiquei sedentário, mas assim, tomei vergonha na cara e voltei porque eu gosto, porque me faz bem. E aí, a princípio, eu pensei na educação física, pensei na fisioterapia e tal, e acabei que eu optei pela fisioterapia. Passei na FAI9, vim estudar aqui. E aí foi onde eu fui me encontrando, assim, principalmente quando eu comecei o estágio mesmo, né? Mas na época do estudo só, para mim não foi suficiente, assim, eu gostava de estudar, mas não tinha aquele empenho, não tava me sentindo tão dentro ainda, mas quando entrou realmente na prática, no viver, o ser humano com o ser humano, as coisas mudaram bastante. Foi aí que você percebeu que gostaria de cuidar de pessoas, né? Cuidar de gente. No rosto de quem retoma o movimento, quem consegue uma capacidade nova, é maravilhoso. E nesse processo que você teve, Felipe, assim, eu vou fazer uma faculdade e tudo, você sempre soube que seria na área da saúde? Não, eu gosto de tudo, velho. Eu gosto de tudo, assim, sabe? Como eu disse pra você, eu começar a fazer caneca agora, né? Então eu abraço outras casas. Eu adoro estudar e aprender vários sobre empreendimentos. vários empreendimentos. Se deixar, eu aprendo de tudo, assim. Mas, assim, quando eu comecei a entender biologia, eu tive um professor, Vinícius de Moraes, o nome dele até, de anatomia, e ele contava umas coisas sobre o corpo que acontece, assim, peculiares e tal, sabe? Coisa diferente, coisa que não tem explicação, que só pode ser o grandão que planejou.
E ele falava que Deus é foda. Ele, se ele abrisse a igreja um dia, ele botar o nome Deus é foda. Porque, assim, o corpo humano acontece de uma forma bizarra, É assim. incrível. Eu sempre falo que a gente vive tudo no limite. O que se dá certo é porque ele quer. Não tem jeito. Hoje, tudo que a gente vive no limite. E aí foi a época que eu fui interessando, eu fui entendendo, você entende o corpo humano, você entende a biologia, você fala assim, É magnífico. maravilhoso, É maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. E só desperta mais curiosidade, né? Quanto mais a gente estuda anatomia, para nós profissionais da saúde, mais a gente quer Mas, estudar. total, Mais é encantador. É muito exatamente, legal. exatamente. E quem é Felipe fora do jaleco? Então, um curioso maluco, que eu, eu brinco que eu sou perturbado em casa, assim, que eu furio tudo, eu futrico tudo, eu penso em um monte de coisa, assim, eu sou uma pessoa que gosta de abraçar muitas causas, assim, é, gosto muito de ajudar o próximo, gosto muito, eu brinco que até me chama até pra montar um guarda-roupa que eu vou feliz, sabe? Eu tô ajudando, eu tô me divertindo ali e tal. E é maravilhoso, eu gosto de muita coisa, assim, é bem extenso, assim, o tanto de coisas que eu faço normalmente, porque realmente eu brinco, eu só não sei fazer aquilo que eu não tentei e não procurei aprender. Com certeza. Com certeza. Geralmente eu tenho uma frase assim: é, tudo é impossível até que você vai lá e E faz, né? Eduardo Salazar já dizia isso. Uhum, Tudo é impossível até que você vai lá e faz e não é mais impossível, né? exatamente. Nesse momento que você teve aí na entrada da faculdade para você decidir aí ser fisioterapeuta, você teve alguma dificuldade em termos de finanças, dúvidas? Então, a princípio, eu brinco assim, a vida não foi difícil pra mim. Tem muita gente tem história difícil, fala, eu passei por isso, isso. Aquele sofrimento todo. Entende? Foi difícil, eu vou falar que foi mamão com açúcar, não foi, mas assim, eu entrei na faculdade, meu pai conseguiu me ajudar e tal, sempre, eu entrei particular mesmo e tal. A família sempre apoiando. Apoiando. Eu tenho alguns parentes também que me ajudam com estadia aqui, muita coisa e tal. Porém, logo no segundo semestre eu passei no ProUni, ganhei o ProUni de 50%. Tive algumas ajudas, consegui acumular um pouco mais de desconto ainda. Depois eu consegui outro ProUni de 50%, depois consegui um 100%. Poxa, que E aí foi a legal. hora que eu me livrei, me formei ProUni total, assim. Graças a Deus, assim, foi uma facilidade muito grande. Eu até passo a cal para as pessoas, às vezes eu falo, quando você entrar na faculdade, tenta o ProUni novamente. Porque eu, por exemplo, eu não passei. Eu não trago esse mérito pra mim, não, tá? Eu não passei porque eu tirei a melhor nota, não. Eu passei porque eu estava dentro da faculdade e eu seria o próximo dentro da E faculdade. Isso é foi. importante, sabe? Porque, assim, às vezes nem tudo é sobre ser só inteligente. Às vezes você tem sobre conhecimentos sobre gerais. E Sim. quando, por exemplo, eu fui prioridade porque eu tava em 20º, eu lembro o primeiro pra onde que eu passei, eu tava em 21º, mano. A primeira pessoa não foi eu. Porque eu estava dentro da faculdade, Persistência. entende? Porque se você é o segundo lugar e você não está dentro da faculdade, primeiro vai para quem está lá dentro. Você está na É isso prioridade. mesmo. E aí foi a hora que eu peguei a cal. Aí para onde, então. Independente da situação, você foi lá e E tentou. tentei, Não consegui, né? desistiu. Exatamente. A maioria para de fazer Enem quando passa, né? E falar em desistência, algum momento que você viu, Felipe, nesse tempo todo dos teus estudos, você pensou em algum momento desistir? Não, Em nenhum momento? não. Foi cansativo, sempre foi cansativo. Eu falo assim que pra mim é básico. Se você entrou pra uma coisa, você tem que terminar. Você pode não terminar bem terminado, mas você tem que terminar. Já me deu desespero, já me pensei assim, falou, "Ai, que pensa uma pessoa que é difícil, sabe o quê? Eu tava até conversando com uma prima minha agora, que procurar emprego, velho. Deus fez tudo certinho na minha vida. O estágio entrou pra mim no momento certo, eu saí do estágio direto dentro do lugar que eu já estava e tal. Fez tudo nos trinques, assim, na minha vida. Porque se eu precisasse procurar emprego, talvez eu demoraria muito mais pra poder dar certo e tal. Então, assim, na época que eu estagiei, foi show, me encaixou. E talvez formar sem estar empregado seria algo que me faria pensar em ir para outra coisa. Porque, como eu disse, eu não tenho medo de enfrentar outro trabalho, mas eu tenho Tranquilamente, vergonha de entrevista, essas coisas, sabe? Mas tranquilamente encaro qualquer coisa. no caso, você ali, se não conseguisse um estágio logo no começo, você largaria a Talvez mão teria de ido pra, de fisioterapia FII, para e ia outra para um coisa. outro até conseguir? Exatamente, exatamente. Não teria tentado um Eu tenho, pouquinho. que é um bloqueio que eu tenho, assim. Eu não tenho bloqueio de trabalhar pra qualquer coisa. Por exemplo, meu pai é pintor. Eu tava agora em São Paulo, por exemplo, tinha uma academia de minha prima que meu irmão pegou pra pintar lá.
Eu falei, bora, tô aqui de bobeira, bora lá. Pegamos 3 horas da tarde até 10 horas da noite, metemos bronca. Eu não tenho medo de trabalhar, não. Ótimo, Aí, o meu isso é muito problema é bom. a vergonha de construir algo assim. E é uma coisa que eu acredito hoje já não é mais assim, sabe? Uhum. Na época, uma coisa que eu descobri com o TCC, que é justamente essa questão do nada é impossível, que o TCC me mostrou. O TCC é simples, na verdade, né? É mais. Eu tinha um professor, Dado foi preceptor de estágio nosso, ele falou: TCC não é difícil, ele é cansativo. Ele é cansativo. E a gente só descobre E isso fazendo, né? é o pós ainda, não é É, na hora da apresentação. exatamente. E aí, É a o hora que você pós. percebe, você fala: pô, mas foi É. possível, né? Deu pra fazer mais uma coisa. E aí o TCC me maturou muito nesse sentido, assim, não no sentido acadêmico, mas no sentido de vida mesmo. Me ajudou muito aí a entender que nada é impossível. Foi muito bom. Felipe, você acredita que eu gostava dos TCCs? Deus me livre, eu tenho Fiz pavor. 2 TCCs e eu gostava. Tenho pavor. E eu tinha tanta ansiedade, assim, de apresentar que eu era a primeira. Tá maluco. Colocava assim, queria muito apresentar logo. Porque realmente o que é mais trabalhoso é gerar realmente todo esse conteúdo, né? construir todo esse conteúdo, né? Como eu venho também da área da saúde como personal trainer, eu queria muito conseguir a inclusão dessas pessoas dentro do sistema. Porque às vezes você chega numa escola, você chega numa academia, numa clínica, as pessoas elas já estão muito desmotivadas. E eu queria muito colocar isso dentro do meu TCC, uma maneira não só de estar sempre motivada, porque a gente tem nossa rotina, nosso dia a dia é cansativo, mas eu queria poder apresentar sempre como incluir essas pessoas. Eu queria documentar isso, né? Então assim, eu acabei agarrando o TCC assim com muito gosto. Eu me apaixonei em fazer o TCC e apresentar. Então, eu te entendo, assim, como... Eu, depois da formação, depois do TCC, eu abri, tipo, foi pra apresentação. Eu sempre falo assim, velho, eu passei uma situação bem particular, assim, na época do estágio, que me mudou também. Foi um sermão que eu ouvi que abriu o jogo. Que engrandece a gente. Engrandece. Não foi, eu não senti de uma forma tão coisa, mas sabe quando você acordou? Eu no meu primeiro, porque lá na Fainó a gente tem 9 ciclos de estágio, né? Uhum. E aí o que acontece? São 9 apresentações. Cada ciclo que você passa, do seu grupo passa, vocês escolhem um paciente, vocês fazem um relato clínico sobre ele, a conduta que vocês usaram, do esqueletinho, do que acontece nessa doença, para aquele caixinha de fósforo, né? É o completo, é um relato clínico completo, é um caso clínico completo. Legal. E o que acontece é sorteio. Então você entra num grupo de 4 pessoas, os 4 têm que estar estudados para quem cair apresentar. E aí o primeiro, quem foi apresentar? Eu. De 9 foram 6, fui eu. Só pra você ter ideia, pronto. De 9, 6 fui eu. E eu lembro no primeiro estágio, no primeiro ciclo, no primeiro caso clínico, eu apresentei e tal, e uma professora falou bem assim, tomara que você não precise apresentar mais. Ela começou assim, e ela assim, elas são os professores sentados no fundo da sala, você está aqui com seus colegas aqui, você apresenta aqui, e os professores lá do fundo falam, todo mundo está ouvindo, porque para chegar até você tem que ter passado por todo mundo. Por que ela falou isso? Porque foi muito ruim, muito ruim, muito ruim. Ela não queria que você apresentasse ela falou, mais. Porque foi tão ruim que tomara que você não precisa apresentar mais. Foi um choque, assim... E eu tenho um problema com vergonha. Mais. Não me faz passar vergonha em grupo. Eu fico muito incomodado, sabe? Acho que todo mundo, né? E eu assim, eu vim numa infância pessoas. difícil de convivência em grupo assim, né? Minha adolescência não foi tão legal em convivência em grupo assim, mas ok. Depois passou e tal, e isso foi um start muito, muito importante. Depois disso, tudo que eu falo com você, eu tenho muito embasamento. Porque essa caneca, por que ela é para sublimação? Porque ela é feita de tal material. A sublimação, a gente deixa ela imprimir ela e deixa ela secar, porque a sublimação é um processo que sai do líquido, do sólido pro gasoso direto, sem passar pelo líquido. Então, assim, tudo eu tenho que saber. Tem embasamento. Eu não falo mais, né, por causa dessa situação. Porque para mim, quando eu passei esse perrengue em público, foi terrível. E aí teve uma situação engraçada depois. O que acontece? Quando a gente é quinto semestre, o professor ele leva a gente para assistir esse caso clínico, o último caso clínico. Então eu estava agora na posição de apresentador do caso clínico, eu novamente fui sorteado, novidade, eu cheguei e me falei, tá bom, eu de novo, né? E aí? E aí apresentei. Bem, mas não, já aí no minha quinto amiga, semestre, paciente cagou ontem, 3h30 da tarde, amarelo,
cristal. Não tem jeito, eu sabia já ponta sabia a o ponta, ponto. assim. Aí não tinha conversa. Eu sabia tudo que o paciente fez. O paciente sentiu dor no joelho quando ele respirou fundo do lado, tudo, Já tudo. sabia. Tinha tudo embasamento sobre tudo. Que massa, E aí o legal. professor no final, assim, ele falou, Virgílio, né? Ele é um professor muito legal que a gente tem lá na Vanói. Aí né, na hora ele estava levando a turma dele e aí ele também faz o comentário após o relato que os professores fizeram as devolutivas, todas assim, ok. Sempre a gente tem algo a pontuar, sempre vai ter algo a pontuar. Mas assim, muito, muito boa já, muito, muito melhor do que no começo. Sempre, né, E aí, amigo? e aí Virgílio soltou a frase dele, porra, Filipão, você mudou, viu, velho? Foi Sempre. maravilhoso, assim, foi... E aí foi a hora aí que eu acordei, eu falei, pô, eu consegui sair disso pra isso aqui e só foi tentar. Nada mais que isso, só foi estudar, só foi correr atrás. E aí foi onde virou bem a chave, assim, na minha questão de público. Aí hoje, se for pra apresentar em público, eu tendo tempo pra estudar, ok. Consegue, né? Sem A gente problema. sempre tem uma frase que diz mais antes o final do que o início, do que o começo. Porque realmente o começo tudo é muito mais trabalhoso e Tudo. você não tem embasamento, você tem vergonha, nós temos medo do novo, né? Temos medo de se aprofundar, então tudo isso causa muito medo, travamento. Só que quando você vai fazendo uma vez, duas vezes, três, você vai estudando, você vai buscando, quando você chega já no final ali do Tá teu fluido, né? estudo ou de algum projeto, já foi. É. Você já consegue fazer ali naturalmente, né? Então, o fim sempre é melhor que o começo, Não, que a com gente certeza. já sabe. Com certeza. Vou fazer aqui também outra perguntinha que eu acho que eu anotei muito legal. Qual foi o momento mais difícil até chegar ao teu diploma? TCC, com certeza. O TCC, principalmente para apresentação, né? Então, como eu apresentei o CCC, já na sétima reunião clínica, então a apresentação já estava mais fluida, sabe? E era uma coisa que eu construí em dupla, mas assim, aquele negócio, a reunião clínica era em 4 pessoas e eu fazia questão de entender sozinho também. Entende? Além da dupla entender, do grupo entender, e eu ainda entendia sozinho. Então, assim, a apresentação acabou ficando um pouco mais tranquila. Foi cansativa, tanto que terminou, aquela sensação de choro, acabou. Mas, assim, a apresentação foi melhor do que a construção. A construção foi mais cansativa, assim, realmente. Entendi. É porque eu tenho uma dificuldade com foco em leitura, sabe? Assim, pra mim eu estudo, isso aqui, podcast, pra mim é minha realização. Eu estudo só podcast, mano, tudo. Qualquer livro que tiver pra ler, que tiver podcast. Gosta de ler? Com certeza, só vou ver podcast. Se for pra eu sentar e ler essas 10 perguntas aqui, eu vou parar assim, na terceira e ficar assim. Mas porque é isso mesmo. Aí já foi. Eu tenho dificuldade em foco nisso, entende? Top. Aí eu prefiro realmente assistir e ouvir, Pra que assimilar. agrega muito mais, assim, assimila muito mais fácil. Seu primeiro estágio foi no COF, não foi isso? Foi na COF. Foi na COF? Uhum. E como surgiu essa oportunidade? Então, uma colega minha, até conversei com ela hoje pela manhã, Heloísa. Heloísa estagiava lá e qual a cultura anteriormente, que agora a gente quase não tem estagiário mais, mas a cultura anteriormente era, você estagiário vai sair, indica 3. E eles chamam os 3, um de cada. A gente não Que sabe, a gente só sabe disso legal. depois que a gente se torna estagiário. Que legal, É uma gente. viagem. Que bacana. E aí a gente entra como estagiário, você faz uma semana, entra outra pessoa, faz uma semana, entra outra pessoa, faz outra semana. Que legal. E essa foi a época que me fez estudar muito também, mano. Porque assim, quando eu entrei, eu lembro, eu conto essa história sempre também, que quando eu entrei, Darlan, um colega meu de trabalho lá, Darlan, ele me levou, Darlan era estagiário na época também, ele me levou até uma salinha, eu tava atendendo paciente, eu falei, esse paciente normalmente a gente usa condutas como SLR, elevação ponte, né, porque chamava de ponte e concha, por exemplo, para tratar da lombar. Ele me passou um básico para eu entender mais ou menos. Como funcionava? Eu não sabia o que era ponte, o que era concha, o que era SLR. Puta que pariu. Como eu disse, eu não assumo passar vergonha. Pra mim não flui isso. Né? Mas eu cheguei em casa, eu macetei. Eu sou disposto, eu sou proativo, isso é natural meu, assim. Além de receber vários elogios sobre isso, eu percebo, tenho autopercepção, não é me achando, mas é tendo autopercepção. E assim, eu sou muito proativo. E assim, eu fui criando oportunidades, fui entender necessidades.
Aí fui suprindo tudo que dava. Sempre que eu podia estar perto de alguém que eu sabia que sabia mais, e sempre a gente tem a aprender, até com quem Eu sabe tenho menos esse também, ponto né? também. Isso é importante. Demais. Porque Eu acho que é um ponto é fundamental. Eu fundamentalíssimo. sempre, esse ponto que você fala aí, só te cortando, Pode ser. é quando você fala, eu entrei, quando eu comecei a ter a oportunidade lá na clínica do COF, eu não sabia o que era isso, o que era aquilo, elevação pélvica, ponte pélvica, mas eu fui estudar. Como é que você fez isso? Você foi atrás de pessoas que agregavam valor acima de você. Eu sempre costumo dizer realmente que isso é extremamente importante. Eu tenho uma brincadeira que eu falo assim, colhe nos fortes. Sempre. Com certeza. Então eu falo isso tanto para os meus pacientes que eu atendo a domicílio, quanto da academia em si. Por quê? Eu falo assim, gente, até o pessoal da Onça Runners, que são os atletas, né, das corridas virtuais. Eu sempre falo para eles, vocês querem correr 5 km? É um foco, é um objetivo seu? Não foque em quem caminha só até 5. Vai procurar alguém que corre além dos 5 para te ajudar. Eu quero Exatamente. correr 10. Foque em algum colega, algum amigo que corra 10 ou acima de 10. Sempre fique próximo de pessoas que consigam agregar valores sobre você. Não é que você Exato. seja um sanguessuga, mas você precisa ter a humildade, entendeu? De chegar para essa pessoa, tanto no teu estudo, um exemplo, quanto um projeto ou algo que você quer crescer, como performance, você chegar e dizer assim, olha, eu não sei isso, você pode me ajudar? Sabe? Não é Exato. questão de ser sanguessuga, mas sim de realmente ser humilde e dizer assim, eu quero crescer, Eu eu preciso quero aprender, buscar, né? eu quero aprender isso daqui, É, né? E foi o que você fez. Você foi exato. lá, colou nos profissionais e meteu a cara e foi estudar. Exatamente. Eu aprendi muito sobre isso também, sabe onde? No jiu-jitsu. No jiu-jitsu, faixa branca treina com azul, com roxa, com preta, com marrom, Sim. porque você aprende com marrom, você aprende com roxa, você aprende com azul. Hierarquia. Exatamente. Então, assim, é Muito a hora que bom. você vai desenvolver. Eu falo, luta pra mim é um ponto. Assim, É ótimo. todas as pessoas que eu encontro que estão dentro da luta e valorizam a cultura, porque assim, a gente tá dentro da luta só pra bater nos outros. Tem gente que tá na luta ali pra realmente aprender uma arte, gostou. O jiu-jitsu tem muito isso, porque assim, é uma arte que já tem um fundamento hierárquico e tal. Tem muita coisa por trás. E a luta, ela me ensinou muito sobre isso, sobre perseverança, sobre saber que a gente tem que aprender com mais sorte, colar com mais Disciplina. forte disciplina. Isso é maravilhoso. Velho, eu sempre falo, sempre quando eu atendo um jovem assim na clínica e tal, 14, 13 anos, que eu vejo ele mais centrado assim, eu pergunto ao pai, ele faz alguma atividade física? Alguma atividade física? Não, eu tiro queda, um karatê, um jiu-jitsu. É Justamente. certo, é certo. É Sempre assim, disciplina, a tem que disciplina ter. traz muito, muito bom, muito bom. Top. Faz criança muito educada e tal, isso é importante. Que bom. Qual paciente marcou o início da tua carreira? Qual paciente, assim, que você, no início de sua carreira, te marcou? Hum. Lá no início, antes de tudo. Quando físio já, você diz? No início da sua carreira, você se formou, começou a atender o primeiro paciente ali, dentre aqueles que você começou a atender, teve algum que marcou tua carreira no começo? Teve um cara muito legal, velho. Você sabe, eu sou apaixonado em tratar ombro assim, eu atendo o geral, mas eu sou apaixonado no ombro assim. Eu tô até buscando mesmo me especializar e ter respaldo, porque na fisioterapia a gente não tem especialista em ombro, a gente tem especialista em ortopedia. Mas de ter o respaldo em geral em ombro assim, sabe? Além da ortopedia mesmo e tal, e desportiva. Eu juro, velho. Eu já atendi ombro na época de estagiário, só que quando estagiário você não tem um paciente que é seu, que você fala, eu vou atendê-lo, apenas eu vou É de atender e todo tal. mundo. É de todo mundo. E aí eu lembro, eu deitado na cama. Oh, isso foi começo de março, velho. Esse cara virou amigão pra vida assim mesmo. É, eu deitado na cama, pô, saudade, não tá chegando mais ombro, pós-operatório de ombro pra atender na clínica de tarde e tal. Eu adoro pós-operatório. Me divirta, até hoje. Chega da Agoniado água pra na boca. atender. Chega da água na boca. Iniciante é doido pra atender todos os Não, mano, pacientes. e pós-operatório de ombro eu sou apaixonado até hoje. Mesma coisa, chegou pra mim, eu fico doidinho. Eu falei, não quero nem ver ninguém mais, sai de mim. Foi brincadeira. E aí, o que que acontece? Por experiência, a gente sabe a afeição que o paciente está quando o paciente opera ombro. E aí eu abri a porta, chamei o nome dele e tal. Na hora que ele veio me cumprimentar, o braço assim.
O braço do paciente pós-operatório, ele não consegue fazer isso. Não, Quando ele opera, não. ele operou particularmente, e fez um pós-operatório de manguito rotador, ele rompeu o supraespinhal e o infraespinhal fazendo supino com 200 Nossa. quilos. Ele perdeu o supraespinhal, lacerou, não teve como aproveitar. E aí Nossa. o médico deu um jeito de pegar o infraespinhal e fazer cumprir a função do supra. E aí, o que acontece? Bizarro. Ele foi me cumprimentar, falou, chegou meu sorrisinho assim, falei, Deus é bom demais. Meu primeiro, nem era eu que ia avaliar. Eu só fui porque a colega pediu pra eu ir no lugar dela. Pra Falou, ir. tudo é escrito por linhas tortas, do jeitinho que tem que ser. E aí, quando eu conversei com ele e tal, é porque uma coisa que facilita muito pra mim é a pessoa ser alto astral. Pessoa baixo astral me bloqueia. Eu Some tenho. energia. Eu A sou energia. frequência. E aí eu não sou eu sempre falo, eu não pego um paciente, por exemplo, AVC, que não quer melhorar, eu falo, velho, não sou eu que vou abraçar essa causa, porque eu não sou tipo pessoa que tá aqui pra tirar você do zero pra ser o 1000. Sabe? Se você Não quer, quiser. eu vou. Se você não quer, eu não sou a pessoa que vai. Vai no psicólogo, conversa com o psicólogo e vem pra mim querendo. Sabe, eu tenho essa dificuldade, eu sempre falo, a fisioterapia, ela tem essa questão de retomar o movimento, e eu adoro retomar o movimento de quem quer melhorar. Pra mim é princípio básico. Justamente. E aí, quando eu comecei com esse paciente, Márcio, o nome dele, quando eu comecei com ele, é, foi coisa de doido, eu nunca vi aqui, ó. Cara, em menos de 15 dias, o cara tinha flexão total, assim, ó. Ele Aí chega pra mim foi. com 35 dias de pós-operado, sem tipoia já, cumprimentando desse Então jeito. mudou o início da tua carreira. Total, total. Eu tenho foto dele aqui, ó. Eu lembro, Que foi legal. dia 27 de março. Não, foi dia 27 de março. Foi dia 27 de março, foi. A gente começou e tal. Dia 13 de abril, ele já tava com movimento total. Dia 20 e pouco de abril, ele tem mergulhador, ele faz caça em apneia. Aí ele mergulha, Nossa. já tava mergulhando nadando. Falei, não, Caramba. eu falei pra ele, você ia melhorar sozinho. Você é o de pessoa que é muito bom de tratar, porque é justamente o de pessoa que tem tudo pra Quer. melhorar. Só precisa de um empurrão. Deu empurrão. Foi. Parabéns, viu, Felipe? Obrigado, Trabalhar com obrigado. pessoas, trabalhar com vidas, a gente tem uma responsabilidade muito grande, Exato. um cuidado muito grande. Por exemplo, eu já tive iniciantes assim, clientes que me conheceram e, tipo, no primeiro atendimento, olhou pra mim e disse assim: não vai me lesionar, viu? Sabe? E você, poxa, aí você falar, e tá com um profissional, né? De boas referências. Então, assim, mas isso te desafia realmente. Tratar pessoas, cuidar de pessoas. Eu sei que a gente se tornou amigos, né? Você é meu fisioterapeuta, já cuidou de uma lesão minha do quadril, tá cuidando do meu pé, enfim. E a gente sempre conversa, a gente sempre fala o amor que a gente tem de cuidar de pessoas. Eu sempre tento fazer de tudo para que o meu cliente, o meu paciente, ele consiga entender isso, não só me ver pelo lado de fora em si, mas realmente a essência que eu tenho para, junto com o meu profissionalismo, conseguir fazer com que ele entenda que ele está em boas mãos, que ele possa ali realmente tratar dor, porque eu não faço só musculação normal. Você sabe, eu já me especializei em musculação terapêutica, então eu também vou tratando algumas dores, vou tratando pessoas com pino na coluna, operação de joelho. Você sabe que até um colega, né, seu lá do COF, me indicou uma cliente que hoje eu trato também, né, que ela sofreu AVC, então assim, ela quer muito, né, ser cuidada, ser tratada e eu, quando eu cuido dela e de outros pacientes meus, outros alunos, eu vejo o amor que eles têm de realmente querer. Então, sempre que eu passo um protocolo, alguma coisa, eu vejo que eles têm interesse em querer melhorar. Isso é Então, maravilhoso. isso, para mim, né, que é o que você acabou de explicar, é gratificante demais ver que o paciente quer ser tratado, quer ser curado, e você vê isso e você fala, poxa, o amor que eu tenho com a minha profissão, com a minha profissão que eu tenho, eu vou juntar essas duas coisas, né, meu profissionalismo e meu amor por ele, e vou cuidar desse cliente, eu vou cuidar desse paciente. E é incrível, eu sou apaixonada também por cuidar de pessoas, e quando a gente vê o resultado, a gente conversa sobre isso, né, nas nossas demais. sessões, quando a gente vê que o cliente, o paciente, ele de alguma forma melhorou, nossa, é surreal. Como é o caso dessa cliente que eu atendo, que ela estava sem mobilidade, ela não mexe mais nem o lado direito e esquerdo, né, que comprometeu pelo AVC,
Mas a perna, ela já começou a mexer. Começamos com um trabalho muito minucioso e agora que não mexia nada 000 e hoje já faz chutes bem curtinhos com 3 quilos de caneleira. E valorizar isso é importante Então demais, é é muito difícil. legal. Então a gente realmente sente assim um prazer muito grande em honrar essas pessoas que têm confiabilidade sobre nós. Exato. Porque é uma confiança, né? Eu contratar, outras pessoas te contratar é uma confiança sei lá, de repente, alguém que indicou, por exemplo, alguém falou bem de você, mas o que você pode até chegar de paraquedas nesse cliente, mas o que vai fazer você ficar realmente é a sua conduta, é o seu profissionalismo, é como você trata as pessoas, que não é só questão de profissionalismo também. Tem muito a ver também com o cuidado e o tratar também. Porque muitas das vezes você está muito rígido, vamos dizer assim, muito duro, muito focado só no você ser profissional, muito técnico. Por exemplo, eu uso eu uso muito termos técnicos para alguns pacientes, né, para alguns alunos, porque às vezes você atende um juiz, às vezes eu atendo ali um advogado, médicos. Então, muitas das vezes, eu gosto de falar um pouco mais técnico, até mesmo para passar a credibilidade, que a gente sabe do que está fazendo, Exato. né? Porque já teve situação de alunos te colocar em prova, eu acho ótimo, eu acho isso muito bom, eu adoro quando o aluno me coloca, como você falou, por que você está fazendo isso? E você está usando essa estratégia para quê? Qual é o intuito? Não é que você quer intimar, mas você quer aprender e quer entender a metodologia e a estratégia, né? Exatamente. Mas muitas das vezes o paciente, ele meio que testa, né? E é importante a gente estar sempre trabalhando em cima disso. Então, eu sempre tento colocar ali as partes técnicas dos exercícios para que eles possam também entender que a gente tá, para eles entenderem que a gente sabe o que está fazendo, né? Então, Exatamente. é importante. Alguns não são mais tranquilos, mas muitas das vezes a gente precisa fazer isso, É. né? Só uma Pode coisa, falar. você falou justamente dessa questão do amor e do cuidado com o próximo. Isso já era uma característica minha de sempre, assim, pra tudo, como eu disse pra você, eu me empenho, eu acho legal, pra mim é básico ser muito, sabe? Eu não sei se eu faço um pão com ovo e tem que ter papo, aí acabou, eu não faço um pão O com ovo básico frito, funciona. e assim, eu complemento ele, eu não consigo deixar ele só simples. Pra tudo eu tenho que me empenhar realmente, sabe? Ah, não dá pra fazer só o simples, o mínimo. Exatamente, o mínimo. Então, assim, já é característico meu. E uma coisa, eu fiz uma formação em PNF no ano passado, eu já tinha contato com o PNF, de vendo outros colegas e tal. O PNF é fora de base, né? E Tem as perguntinhas aqui e também. um dos princípios do PNF é a abordagem positiva. O que é abordagem positiva? Parece claro, né? Abordar positivamente, mas é muito mais complexo. É entender a vida do paciente, é entender o ambiente, é entender que, por exemplo, ele trabalha de filmmaker, por exemplo, ele trabalha em ambientes que ele tem que pisar assim, se ele torceu o tornozelo. E aí? Para esse cara voltar a trabalhar, ele volta com segurança? Se ele precisar passar aqui para trás mesmo. Então, assim, é entender todo o aspecto. Ah, uma pessoa que trabalha sentada. E aí, como é que é a tua mesa? O que eu posso melhorar? Tem como melhorar a tua mesa? Não tem. Então, eu tenho que te melhorar para trabalhar na tua mesa. E aí, por aí vai. E aí faz a gente ter um cuidado muito importante. Tem paciente que eu tento não parecer curioso, mas eu tenho que saber da vida. Tem que ser. Tem que saber da vida, não tem Não jeito. pode mentir para 3 pessoas: médicos, personagens e nutricionistas. Então, pra gente que trabalha com saúde, não pode mentir. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De Você jeito nenhum. tem que contar tudo. Porque Tá? senão você deixa a aresta que a gente poderia ter preenchido. É né? isso mesmo. Exatamente. Tem algum paciente que mudou a tua forma de enxergar como profissionalismo? Você sempre utilizou uma estratégia, um ambiente, e você sempre foi utilizando ali esse nível. Vou dar um exemplo meu. Por exemplo, eu sou formada há mais de 10 anos, e um bom bocado para frente, né? Enfim. E alguns anos eu tinha uma estratégia, certo? Só que chegou uma hora que eu precisei
subir de nível em termos de estudar, buscar mais, fazer outras especializações, sabe? Por exemplo, teve um cliente meu ele tem uma doença que é rara, que se chama Síndrome de Machado de Joseph. É uma síndrome extremamente, como eu posso dizer assim, dilaçadora. Ela é destrutiva literalmente, né? Ela só começa a iniciar. Você não sabe que você tem até os 10 anos. Até os 10 anos ela não se manifesta. E depois ela se compromete totalmente na parte motora. E literalmente você vai perdendo movimentos. O movimento parece que você tá bêbado. Você não consegue mais andar, você começa já a perder funções de sentar, você já não consegue dormir mais na cama, você não consegue mais dirigir. Então, assim, ele vai literalmente definhando. Ele já estava no grau 3, mas aí foi aí que eu consegui enxergar a minha profissão de uma outra maneira. Você teve isso? Você teve algum paciente que mudou a sua vida profissionalmente de enxergar? Então, primeiro, pontuar uma questão que você falou, que cada vez que você fala, eu começo a ver a educação física mais nos detalhes, assim, então você consegue alcançar uns pontos muito importantes, que às vezes a gente acha que é só o físico, né? E é importante, e eu sei que você faz isso muito bem feito. É isso porque se fosse algumas pessoas aleatórias me falando, olha, às vezes esse cara tá vendendo hora, mas eu sei que você trabalha super bem, e quando você me conta disso, eu enxergo e falo, pô, realmente dá pra ter educação física em tudo, mano. Mas a questão, amigo, nesse ponto é o seguinte, que muitas das vezes, quando me formei, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Quando eu me formei, eu vi várias áreas. Pessoas, não, várias pessoas do meu segmento ali, e eu falei assim, poxa, são quantos formados em profissional de educação física? Nossa, eu tenho eu tenho 30 pessoas que estão formando comigo profissionais de educação física. E eu lembro muito bem que na minha formatura, eu me fiz uma pergunta. Eu me fiz assim, a seguinte pergunta. Se eu fosse uma cliente para contratar um personal, qual desses clientes, qual desses profissionais que estão formando agora eu escolheria? Eu falei para mim mesmo, Keliane, o que te diferencia de todos eles? Porque eles são formados como você. Eles estudaram como você estudou. Eles têm o diploma que você tem. Mas o que realmente, o que faria um cliente me escolher? Essa foi minha pergunta, sabe? E aí aquilo abriu minha cabeça para que eu não fosse só uma professora de salão de musculação, que é perfeito, o que a maioria das pessoas tem. Já chegou profissionais, amigos meus, dizer para mim, Keliane, eu não sei como você consegue dar aula sem aparelho nenhum e tem um resultado muito grande. Se eu não tiver academia para eu botar os meus alunos nos aparelhos, eu não sei me virar. Então, isso eu comecei a trabalhar e entender vários pontos, que eu precisava trabalhar várias outras áreas dentro da educação física, né? Então, eu fui me especializando em outros pontos. Hoje eu consigo entender, ter esse conhecimento, porque realmente eu me fiz essa pergunta, de querer aprender mais que somente as salas de musculação. Eu queria ir muito mais além de conseguir tirar dor das pessoas de fato. Não só um shape de verão, entendeu? Então... Entendi. Fez você ir longe. É não fazer só o básico, né? Não fazer só o básico. É isso que faz a diferença. Deveria ser comum, na verdade, mas não é, né? As pessoas ficam satisfeitas com o básico. Isso. Mas é isso. Mas, pois é, você me perguntou justamente sobre essa questão de algum cliente teve algum cliente que me startou assim, né? Que se você teve algum cliente que mudou totalmente a estratégia de você enxergar hoje o teu profissionalismo. Então, como eu disse pra você, eu raramente tive momentos realmente difíceis na vida, assim, graças a Deus, Deus me fez aprender vivendo um pouco difícil aqui, um pouco difícil ali. E, por exemplo, eu sempre tive várias situações
onde eu aprendi um pouco com esse paciente. Tem exercício que eu vi paciente brincando no meu espaldar, assim, eu falei, pô, esse exercício é bom pra ganhar rotação interna do ombro. Eu uso até hoje. Eu vi fazendo, mano. Aí é ótimo, né? Não, mano. Acontece, eu juro. É Eu muito legal enxergo isso. essas coisas assim. Eu sei como é. Eu brincando com a paciente, ela falou, mas como é que você sabe tanto exercício? Eu falei, você quer que eu passe exercício pra você? Com o quê? Escolha qualquer coisa dentro dessa sala. A maçaneta, um parafuso Tudo a na gente parede, consegue. qualquer coisa que você me der hoje, eu vou dar um jeito de usar pro princípio que você precisa. Porque fazer exercício a tua coisa, mas fazer exercício pro princípio que você precisa, eu consigo. E aí, por exemplo, eu tenho situações onde eu vejo isso, sabe? Eu, por exemplo, eu venho de uma formação onde a gente usa muita cadeia cinética fechada para tratar ombro. Eu não sei se você lembra muito sobre cadeia cinética fechada, mas é basicamente quando eu corro o meu corpo sobre a articulação distal, né? Em vez de eu correr a distal sobre a proximal, eu corro a proximal sobre a distal. Isso. E assim, na minha cabeça, isso é o caminho. Eu sempre falo para os meus alunos uma coisa, dizendo assim, quando tem um exercício que eu vou passar para eles e tá muito difícil, e aí, aquela coisa que você falou, escolhe qualquer coisa em cima do que a gente precisa para fazer essa recuperação aqui. Eu digo para eles, se não dá conta, nós não vamos deixar de fazer. Nada se estraga, tudo se aproveita. Esse é meu lema com eles no momento do treino. Então, tudo eu aproveito, eles já sabem, eu sempre uso isso para eles. E isso é um diferencial que falta na educação física que eu vejo muito, que é o profissional saber dar um passo para trás. O fisioterapeuta ele é treinado para isso, eu tenho que saber dar um passo para trás, porque eu tenho que saber adaptar para você. Só que a gente encontra muito isso. Às vezes eu recebo um paciente que se lesionou como personal, porque muitos vão chegar para você e falar, vocês não me lesionam, porque é cultural, acontece muito. É cultural você acontece machucar muito na academia. Na academia. E aí o que acontece? Muitas vezes eu vejo que acontece. Eu não jamais botar a culpa no profissional, não tenho nada a ver. Eu não tô aqui para saber do seu problema anterior, eu tenho que saber como solucionar. Eu sempre falo isso, que assim, tem gente que quer ficar procurando culpado, para mim não, eu tenho que saber, e aí, como é que resolve? Entende? E é muito importante na sua área saber dar um passo para trás. Isso é um diferencial extremamente importante, porque muitas das pessoas não sabem recuar. A rosca direta pode ser feita aqui, normal, você pode fazer rosca corte, você pode fazer rosca com... É um mundo, né? É um mundo de variações. E aí, pois é, mas aí você falou, eu tava contando esse paciente da cadeia cinética fechada, Sim. e eu enxergo muito o tratamento dentro da cadeia cinética fechada. Eu ainda acho muito efetivo, muito melhor. Só que, por exemplo, eu tive um paciente que ele operou o manguito e rompeu os 4 tendões do manguito. Nossa, praticamente tudo. Tudo perdeu a estabilidade do ombro. Tem movimento que perdeu a estabilidade, né? Só que ele fazia assim. Nossa. Ih, caçamba, velho, com esse cara um mês um pós-operatório de manguito comigo, tá assim. Raramente não tá. Sim. Entende? E aí, mas é ser humano, né? E ele foi um caso que eu tava atendendo, ser humano. E aí um dia ele pegou um bastãozinho, aqueles básicos assim, ó. Aí eu falei, fazendo. Basicamente, quando eu vi esse cara foi melhorando, fazendo esse negócio. Falei, pô, o básico do básico. O básico Só funciona. que eu não gosto de usar esse negócio. Eu não gostava de usar esse negócio. Aprendi a usar com esse paciente. Foi aí que mudou minha linha. Eu falei, às vezes eu tenho... É porque com o PNF a gente enxerga tão grande, enxerga tão além, funcional, tão além, que dessa vez eu deixei passar o básico. Não, raramente, isso não é um padrão que acontece. Normalmente eu consigo resolver com o PNF e é muito melhor, normalmente. Só que ele não estava conseguindo resolver, dor e tal. Esse cara pegou bastante. Perfeito. Aí abriu o olho e falei, ó, velho, catapimba. Aí virou a chave aí de vez em quando eu uso, não é o que eu uso, foge muito do que eu uso sempre, mas virou a chave pra saber ser humilde e usar o simples. Que melhorou o teu profissionalismo nesse caso, né? Porque isso foi agora, tem uns 5 meses, Roger, né? É muito incrível quando a gente começa a ver coisas pequenas assim, que a gente busca tanto, sempre está melhorando, que às vezes a gente tem que ter essa consciência que o básico funciona e que a gente não pode deixar de lado. Muitas das vezes os meus alunos, eles vêm com vários exercícios mirabolantes, aquelas coisas de blogueiros, aquelas coisas todas. E como ter o cuidado de dizer para eles que aquele exercício não é para eles. Por mais que eles acham que eles têm a capacidade, que se eu botar para fazer, eles fazem. Mas não está dentro da estratégia, do objetivo que eles querem. Exato. E aí entra uma pergunta para você. Quais os erros mais comuns nos treinos? A musculação, você fala? Musculação, crossfit, que é uma área que você também domina. Uhum. Quais os erros mais comuns?
Então, não respeitar dor é um fato muito marcante. A maioria das pessoas chegam pra mim da musculação. Do cross é um pouco diferente, mas da musculação, pra mim, não respeitar a dor é um fator muito marcante. Não, dói quando eu treino com tríceps testa, que é clássico, dói meu cotovelo. É condilite, é mato no tríceps testa. Condilite é... É mato, Ah, né? já Ave tapei, Maria. já sei como é. Chirique, você vai olhar 10 Não homens por treino, treinando, por né? excesso de Por trabalho. excesso de trabalho, ou às vezes, assim, você não tem capacidade, às vezes, porque um problema que eu enxergo muitas vezes na educação física é, me ensinaram assim na faculdade, só existe assim, mas não dá pra Não fazer é. assim, será? Não Uhum. dá pra fazer outro tríceps, não dá pra ganhar. E é o passo atrás que eu falo que tem que aprender a dar, sabe? Que você, por exemplo, sabe fazer. Que é justamente essa situação. É não saber dar o passo atrás e não respeitar a dor. Dói quando a criança pode treinar. Aí quando chega pra mim, tá pipocado, 5 anos de lesão, 5 anos de condilite. Nossa. Aí você vai, aí quer resolver em 10 sessões, aí quebra. E no cross, assim, o que a gente encontra muito de erro é fazer a técnica, velho. Muita gente não quer participar da Não. técnica. Eu falo, pra mim, Acho que o dia 90%, infaltável eu no acho. meu cross é na quinta-feira, que é dia de técnica. Não tem como faltar na quinta. Eu falto outro dia, mas faltar na quinta-feira não pode. Porque na quinta é o dia que tem técnica, é o dia que eu aprendo, é o dia que eu vejo que eu tô errando nessa técnica. Que às vezes eu achava que sabia. Por exemplo, ontem teve snatch, e eu tava fazendo snatch bem melhor do que. Tanto que eu tava atendendo um paciente hoje, que tava comigo ontem lá no box, ele machucou a coluna no final de semana e tal. E aí, teve snatch, ele falou, pô, sua técnica tá boa. Mas eu falei, você não viu o tanto de sermão que você me deu, viu esse sermão? Eu falei, tá sim, você tem que melhorar isso, né? Isso. Falei, tá vendo? Eu sempre tenho a melhorar. Porque eu não me enxergo. A coisa é, se eu estou olhando você, hoje eu tenho que saber muito sobre snatch, sabe? Porque é minha área de atuação, Entendi. é o cross, e assim, eu tenho que saber onde está o erro para poder tentar te ajudar. E assim, eu entendo que existe adaptação para tudo, claro, nenhum snatch tem que ser igual, mas assim, tem caminhos que tem que ser trilhados. Tem que ter estratégia. Tem que ser. Você acha que hoje os brasileiros, eles cuidam mal do seu corpo? Muito melhor do que antes, né? Assim, eu tenho contato direto aí com donos das Pano Bianco aqui, de Conquista, assim, é, e a gente vê muito que o mercado tá crescendo muito, que as pessoas querem se cuidar mais. Cada vez mais bar fechando e mais academia abrindo. Mas você também falou um ponto muito interessante em questão, né, dos erros dentro da academia, Sim, tudo. sim. Quando que essa dor deixa de ser normal e passa a já ser um treino ruim? Ó, alguns fatores são marcantes para dor. Eu não sou a pessoa que mais estuda dor, sempre gosto de sinalizar isso, porque assim, eu estudo muito movimento, muito menos dor, porque quando a gente melhora o movimento, a dor, você vai normalmente. Normalmente, né? Mas quando deixa de ser E aí, o que acontece? uma dor normal que a gente São chama, né? marcantes pontos, como, por exemplo, dor. A gente classifica de 0 a 10 ali, né? Na escala EVA, um princípio básico ali, para Sim. poder ter a ideia. É, No máximo 7? uma dor 7, 8. É. Dá uma segurada. E aí, o que é que eu uso como marco? Tratar dor nova é complicado. Dor recente. Ah, eu senti essa dor ontem. Pode ser que ela passe amanhã. Às vezes, nem sempre é extremamente necessário resolver agora, né? Tem dores que são clássicas, distensões musculares. A gente consegue, eu tratei a sua aquele dia que você machucou. No dia a gente resolveu. Tranquilamente, posterior. Básica. Eu já sabia que era a dor que você resolvia, que se resolve na bucha, sabe? Não Foi precisa excesso. ficar passando. Foi excesso, precisava ganhar mobilidade. Contraturou, Foi ótimo. relaxou. Show, né? Bem rapidinho. Nossa, maravilhoso. Cheguei com dor no posterior e saí sem dor nenhuma. Uma Dor dor rápida. E não deu um trabalhão, é uma dor rápida. Dor rápida. Ali é uma dor que dava pra ter tratado. Se você continuasse treinando, corrida principalmente, com dor na posterior, você ia entrar no padrão. Aí você começar a lesiona. proteger, você ia se lesionar Eu de já verdade. machuquei. E outro marco pra dor, assim, importante é você sentir ela hoje, sentir ela amanhã, sentir ela mês que vem, acabou. Tem que resolver. Não aceita, porque senão a gente acumula ela, acumula a próxima dela. Então, tratar dor, ou então treinar com dor é normal? Não. É normal você sentir e ela passar. Entende? Agora, se você. Essa dor se repete. Eu tenho condilite, por exemplo. É uma dor que ela começa no cotovelo hoje. Aí quando eu treino tríceps semana que vem, dói de novo. Aí acabou. Tá perdendo Entendi. tempo, entendeu? Você já podia estar melhorando, já podia estar mais tranquila, mas você ainda tá Sentindo, replicando a dor. Você buscou muitas especializações, né? O que é full spin, tá certo? Full spine. Full spine.
E o que é manipulação total da coluna? O que é esse full spine? Full spine é uma formação que a EBUM, a Escola Brasileira de Osteopatia, ela oferece hoje, que é uma formação voltada a ensinar algumas manipulações, que são... A manipulação é o estralo da quiropraxia, da osteopatia, o trust, entende? Entendi. A gente tem 4 etapas na manipulação. 3 primeiras são mobilização e a quarta é a trust ou a manipulação. Manipulação grau 1, onde eu afeto o tecido, mas eu deixo ele voltar à sua posição normal. Manipulação grau 2, onde eu deformo o tecido e deixo ele voltar ainda, só que eu deformo mais profundo. Manipulação grau 3, onde eu começo de um ponto já profundo e passo para outro profundo. E manipulação grau 4, que é o trust. Que estala. Que é o estalo. Seria Nem sempre estala, mas sempre tem o movimento de trust, né? O estalo, eu gosto de sinalizar meus pacientes sempre, assim, que não é nem sempre é necessário ter o trust. A gente espera, né? A gente espera. Mas tem gente que a gente se sente tão rígido que a gente sabe que não vai ter o trust. Então você faz a mobilização, a manipulação ali e tal. Muito e aí legal. é básico. E aí quando a gente faz o full spine, a gente não aprende cervical. Tanto que eu não manipulo cervical. Eu manipulo toda a espinha fora cervical. Torácica até a pelve eu manipulo. É muito massa a manipulação de pelve. Legal. Assim. É interessante. E a gente tem outras que a gente vai ganhando com o tempo aí, mas as que eu uso com embasamento e respaldo, torácica, lombar. A liberação miofascial, ela realmente resolve? Depende. Tudo depende. A gente tem caminhos diferentes de chegar em resultados iguais. A liberação, ela resolve uma lesão que nem você tinha de extensão posterior. Uma extensão breve, uma lesão leve e tal. Resolvi com PNF, mas podia resolver com liberação. Também acho. Entendeu? Também acho. São 2 caminhos parecidos, Esperei são primeiro diferentes, você me responder. Não, Pra com dar minha opinião. certeza. Se não desse certo com o PNF ali, talvez eu tentasse a liberação. Outra coisa, entendeu? justamente. Mas são 2 caminhos diferentes para um resultado só. Eu queria que você ganhasse alongamento da cadeia posterior e relaxasse a musculatura. Eu usei no PNF com você um conceito que a gente usa que é ativar para inibir. Perdão, não ativar para inibir não. O nome do padrão da técnica, na verdade, é contrair e relaxar, que usa um princípio do ativar para inibir. Eu ativo a musculatura para inibir a outra. Se eu ativo o bíceps, o tríceps tem que relaxar. Tem que relaxar. Se ele contrair, É o contrário. eu começo a tremer que eu paro no meio do caminho. E aí, quando eu ativo muito quadríceps e ativo muito abdômen, que eu lembra? Eu te peço que eu vou te puxar para frente, Sim. depois eu te peço contrair total para trás agora. O que eu falo pro teu cérebro? Ativa muito o quadríceps pra você não levantar e relaxa esse tibial aí, essa posterior. Que aí é a hora que... Aí eu vou ver. Só que podia não funcionar. E aí está em um aplicador de técnicas e um fisioterapeuta com fundamentos e um emaranhado de técnicas para usar. Eu entendi teu problema e entendi diversas maneiras de como resolver. Aí eu tenho eu tenho agulhamento para me pegar aqui. Eu tenho nem eu faço com o seu pé, que eu tô buscando um detalhe ou outro. Agulhamento. Não deu certo. Agulhamento de acupuntura é muito bom, mas... No pé não rolou, né? No pé, gente, eu senti muita dor. Não vou mentir pra vocês, né? Mas era o tratamento, né? É. Você tem uma formação internacional de PNF, tá certo? É. O que mudou isso na prática? Tudo. O PNF, ele é um curso que a gente passa 10 dias de curso. Então, assim, não é uma formação que você faz final de semana. Você pega na quinta, vai ter um domingo, um mês depois, com isso tudo maturado, você pega na quinta e vai ter o domingo. Isso é o nível 1 e 2, né? Eu pretendo fazer o nível 3 ainda. O 4 eu não sei, mas o 3 eu pretendo fazer, que a gente precisa ter 1 ano de formado para poder tentar fazer o nível 3. E assim, já tem muito menos oferta. Você tem um curso nível 3 uma vez por ano em Salvador, uma vez por ano em São Paulo. Aí já é bem mais escasso, né? O nível 1 e 2, se você quiser na Bahia toda fazer de mês em mês, você consegue fazer, assim, né? Mais amplo. E o PNF, velho, é muito completo. Ele muda o jeito como eu te trato. Não é uma técnica, entende? Dentro do PNF tem técnicas e padrões. Mas o PNF ele não é uma técnica, é o jeito como eu te trato, como eu te encontro. Entendi. Então a gente começa... Uma metodologia, uma estratégia diferente. Exatamente. A gente começa... A primeira parte do curso, a gente tem que sair de lá com 5 pilares da filosofia gravados. É a filosofia, você tem que sair com esse pilar. Abordagem positiva, abordagem funcional, mobilização de reservas, prática baseada em evidências, e no aprendizado motor, e no controle motor, e a quinta que eu nunca lembro, toda vez eu esqueço, eu já assumi. Entendi. Mas tá agregado. E aí, quando eu te abordo, eu tava com o paciente, agora eu precisava fazer agulhamento dele, eu usei um negócio do PNF, que é a abordagem positiva,
Que é chegar no paciente usando outro mês, conversando, agulha, e aí, tá bem a coluna e tal. Não senti a dor, não senti a dor da agulha. A segunda ele sentiu, mas a primeira ele foi suave e tal. Amigo, Mas, pode falar. e aí, assim, ele é muito completo, porque aí, mulher, o jeito que eu te abordo, o jeito que eu te encontro, o jeito que eu penso pra te tratar, o jeito que eu observo tua casa, tua vida, tudo, tudo. Eu atendi uma paciente, por exemplo, que eu usei muito do PNF com ela, mais da filosofia do que os padrões e técnicas, que foi. Essa paciente eu atendi a domicílio, a paciente pós-operada de coluna, operação sutil assim, ela fez uma dissectomia, que é uma remoção do excesso de disco ali, né, que tava comprimindo a coluna. Show. Show. Ficou bem. Tu acha que o corpo ele fala? Do atleta demais, principalmente. Eu vou falar de mim, por exemplo. Eu tinha uma dor que falou que eu ia ter outra dor, eu não prestei atenção. Eu tive uma lesão no punho, provavelmente cirúrgica, eu tive uma luxação repetidas vezes, eu tive cerca de 6 luxações no punho, esse osso aqui veio parar aqui e tal. Nossa. Não, bizarro. E aí luxou mais umas 5 vezes, tranquilo. E aí, uma luxação, teoricamente, a segunda já é cirúrgica, né? A gente tenta resolver e tal. E assim, eu hoje super bem, eu faço praticamente tudo no cross. Faço burpee, que é apoio total sobre o braço e tal. Que dói pra caramba. E tal. E aí, o que acontece? Só que eu tava sobrecarregando o ombro esquerdo. Eu tava claro, quando você assistia, um colega, um coach nosso lá, ele gravou que ele me viu fazendo o kettlebell swing, que a gente traz aqui em cima, assim, né? E eu tava bem assim, ó. O braço esquerdo puxando, o direito não. E não doía a mão, mas proteção, né? Proteção você não vê, não. Eu, da área, não vi, porque você não tá se enxergando. Não tem jeito, você tá no você tá no treino. E o corpo, ele tenta te colocar numa maneira de conforto. Exato. Ainda que você tente fazer, a sua mente diz assim, eu vou fazer com a coluna reta. Não adianta. Na tua avaliação, vira, teu agachamento tava correndo você vai pra agachar, você vai, agache certinho assim. Quando você vai agachar, minha filha, não é assim. Quando você agacha assim, ó. É o corpo, tenta te colocar numa parte mais confortável possível. Isso faz parte dele. Por isso que eu te oriento ser meu paciente de espelho. Usa espelho, porque o espelho. Tá vendo? A reta tá certa aí? Não tá, tá? Tá vendo? Eu já brigo, de jeitinho grosso, engraçado, né? Pra minha foto, não tá certo. Então, assim, corre. Não é que. Eu sou o cara que não briga por postura. Eu não sou fisioterapeuta da postura. Pra mim não existe postura correta. É conforme Conforme a tua necessidade. É, verdade. Por exemplo, para o cross, a gente usa muito menos peito aberto e muito mais peito fechado. Isso pra musculação é bizarro. Tem que estar de peitoral aberto, coluna alinhada. E no cross é fechadaço e tal. É outra linha de raciocínio. Né? Eu no treino, eu consigo, assim, sempre voltar pra parte prática, claro, movimento do corpo, né? O aluno, ele precisa ter esse movimento. Porém, eu estudo muito justamente a questão do aluno. Eu não posso pedir para o aluno fazer certo tipo de coisa se o corpo dele não está adaptado para aquela correção. Aí tem muitas vezes que ou o colega cutuca, professora, a coluna tá errada, a coluna tá torta, o joelho tá isso. Aí eu vou explicar, gente, não adianta. Você tem uma mobilidade escapular boa, você consegue agachar com o peitoral aberto. Ele é atrofiado das escápulas, não tem mobilidade alguma. Ele tá o quê? Fazendo uma flexão ali de quadril, joelho, tornozelo, mas a coluna vira um C. Então eu vou trabalhar com ele essa mobilidade para melhorar, não para ficar 100%. Então, realmente, a questão estrutural de cada paciente é extremamente importante. Amigo, eu quero fazer agora um bate-bola da onça. Um bate-bola da onça. Que eu planejei aqui pra gente. São perguntas rapidinhas, assim, bate-volta, tá? Família ou trabalho? Família. Café ou água? Água. Corrida ou musculação? Corrida, tô abusado. Corrida? Tá abusado de musculação? Faço crossfit, brincadeira. É um pouco de musculação, mas acaba treinando. A musculação ela é muito solitária. O crossfit não é. Eu não tô. É exatamente a questão do solitário que me pega hoje. É solitário. Um sonho. Ser feliz é só o que eu peço pra Deus. Ser feliz? Ser feliz, sempre, sempre. Sempre. Uma frase que guia a sua vida.
Uma frase que Agir apesar do medo, com certeza, agir apesar do que medo. legal. Uma boa Coragem, né? frase. Princípio de coragem. Quem mais te inspira? Pode ser alguém pessoal ou virtual, tá? Jesus inspira demais. É o que mais me inspira, assim. O que o sucesso significa para você? Boa qualidade de vida, bom aspecto financeiro, capacidade de poder agir quando precisar e boa saúde. Tem que ter o pacote, assim. Se não Tem que tiver, estar não tá completo, certo, né? tem que estar completo. Nada tem que estar perfeito, mas tem que ter um pouquinho de tudo. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que ter muita resiliência de entender cada dificuldade que a gente passa. Muitas das vezes a gente se torna muito vitimista. A gente geralmente acaba trazendo o problema com mais força que ele é. Uhum. Às vezes o problema é até pequeno, mas às vezes por a gente querer que as pessoas te ajudem, você traz com muita sofrência, muita dor. Uhum. E Se muitas das problematiza o problema. esse sucesso todo, às vezes, só precisa mesmo da gente ser próspero. Eu tive uma situação, eu lembro o dia exato que eu parei de me vitimizar. Claro que me vitimizar assim, enfaticamente. A gente já faz eu ser já humano. fiz muito. Eu lembro do Há dia muitos anos, exato, mas assim, já velho. fiz muito. Eu tava tirando a habilitação, mano. E aí eu tava fazendo aula de carro assim e tal. E aí ali no bigode pedral não, no terminal. Estava passando. E aí na primeira faixa de pedestre pra entrar assim, é complicado, né? Eu entro. E aí eu fui passando e uma pessoa foi pisando e eu não sabia se eu freava. Eu já dirigi há um tempão já, mano. E aí eu peguei e segui. Aí o instrutor só olhou meio cara feia pra mim assim e tal. Aí pronto. Aí quando foi, a gente deu a volta, quando ele tá passando, novamente a mesma situação. Você tem que esperar, tipo assim, a gente sabe, hoje dirigir, a gente sabe que não é nada, hoje sendo fisioterapeuta, eu sei que nada é como é na faculdade, hoje dirigindo, eu sei que nada é como é na autoescola. Com certeza. Básico. Só que aí no dia o mais aqui, não tem mais não, velho. Para de dar desculpa, para de dizer mais. No dia que ele me falou, nada a ver, né? O Tirando a habilitação. vitimismo. O vitimismo, eu O falei, mas vitimismo. não existe essa parada na minha vida. Tipo assim, claro que é do ser humano se fazer de vítima às vezes, a gente gosta de atenção, né? Mas assim, pra mim, aquele dia mudou. É que nem eu disse pra você, pra mim eu não quero saber o culpado, não quero saber se o personal destruiu o cara passando 30 testes, eu quero saber como é que eu vou resolver. É isso Não mesmo. adianta eu procurar o culpado, porque... Eu costumo dizer, o que você fez foi uma decisão. Exato. O vitimismo, você precisa ter uma decisão. E decisão, ela não vem com a idade. Ela não vem. Ela é uma decisão. Você tomou. Você não importa se você tem 18 anos, não importa se você tem 20, se você tem 50, se você tem 40. Se você decidiu aquilo, acabou. Exato. Não é por idade, não é por tempo. Você decidiu não ser mais vitimista. Você não precisou, não, eu estou tirando minha habilitação. Quando eu tiver formado, bacana aqui na minha carteira, 10 anos de habilitação, eu vou parar de ser vitimista. Não. É uma decisão, você escolhe. Eu sou bem desse. Pra mim, pra mim a vida é baseada nesse. Eu sou muito imediatista, assim, e falo, vai ser assim a partir de agora. O dia que eu entrei na musculação, as pessoas esperam segunda-feira. Eu tenho abuso de segunda-feira. Eu gosto da sexta. Eu comecei na quarta, eu vou começar amanhã. Bora, Dela, bora. No outro dia eu falei, acabou. Nunca comece treino na segunda-feira. Você vai chegar a academia explodindo de gente, não sei o que, é péssimo. Comece na sexta, pra você se policiar sábado e domingo. Exato. Domingo eu brigo muito pelo domingo. Meus pacientes eu sempre falo, é melhor que você policie todo mundo, meu tem atividade de cada, né? E aí, é melhor que você pule atividade de casa no sábado e faça no domingo, do que você faça no sábado e só na terça. Claro, porque se você é domingão, você quer segunda, bad trip, né? Aí acabou, aí morreu. Amigo, eu vou fazer uma pergunta final para você. A gente tá finalizando esse episódio. Felipe, se você hoje pudesse conversar com o Felipe do passado, lá atrás, o que você diria para ele? Paciência. Muita paciência, assim, hoje eu sou prova de que Deus escreve muito certo por linhas tortas. Isso o Felipe de 2017, quando eu entrei na faculdade, ele não entendia isso.
Nossa. E aí eu entendi muito, eu vivi muito isso, né? Tá claramente na minha vida, muitas linhas tortas resultaram em um resultado muito bom. Hoje, claro que assim, tenho muito a aprender, como todo mundo tem, mas hoje eu me considero bem-sucedido. Hoje eu tenho qualidade de vida, hoje eu Porque teve tenho opção, paciência. nem tanto, né? Hoje, se eu soubesse, eu teria mais. Eu tive paciência e ao mesmo tempo eu tive atitude, né? E isso foi Sim. um princípio muito bom. E a paciência, ela me ajudou a perceber que, assim, vai acontecer. Eu tenho passa pra mim no Instagram direto, assim, ó, falando, ser ansioso é meio que duvidar de Deus. É duvidar que ele não vai fazer por você ou que você merece. E claro que você merecer, né? Você merece ou não. Então, assim, toda vez que eu fico ansioso, eu lembro disso. Você fala, não tem por que eu ter essa ansiedade. E isso eu descobri 6 meses pra cá. Aí, Nossa. cada coisa a gente vai agregando de um tempo pra cá, né? E a paciência, se eu fosse mais paciente, talvez eu teria sofrido menos, assim. Porque, como eu disse, eu sou muito resolutivo. É meu, eu resolvo. Tem que resolver. Quebrou esse. Tá folgado num parafuso ali. Deixa eu pegar ali. Aperta. Não, acabou. Na hora eu resolvo. Ah, tem coisa que precisa de tempo? O que eu tenho que fazer? Eu começo a resolver e espero tempo. É básico. Hoje eu faço isso, mas antes. E a paciência seria muito boa, né, já, Ai. anteriormente. Felipe, muito obrigado por compartilhar tanta verdade, tantas coisas boas hoje no Dona Onça Podcast. Foi muito prazeroso realmente te ter aqui como nosso convidado. Eu que agradeço a oportunidade, foi maravilhoso estar com você. Conversar com você já é uma prática da minha vida e mais um dia foi muito bom. Muito bom Isso é mesmo. muito bom, né? Gente, se isso fez sentido para vocês, se toda essa conversa, né, que o Dr. Felipe fez, né, histórias realmente reais de superação, de força, determinação, coragem. Se isso fez sentido para vocês, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa conversa. Ai, Felipe, deixa aqui teus contatos, deixa aqui tuas redes sociais para o pessoal te encontrar, para ver o teu trabalho maravilhoso que você faz. Então, meu Instagram, seufísio.felipe, o seu físio. Tô aqui para cuidar de você e te dar seus melhores resultados. Muito Show bom. de bola. Gente, eu vou ler aqui meu agradecimento maravilhoso, né? Quero agradecer especialmente por pessoas que realmente acreditaram nesse projeto. Dona Onça Podcast, realmente, ela é um projeto para contar histórias de verdade, histórias de superações, pessoas que vieram lá de baixo com dificuldades, principalmente tentar se encontrar, tentar se enxergar, tirar esse vitimismo, né? Criar sonhos, projetos, isso é muito importante. E esse episódio não poderia acontecer sem duas pessoas maravilhosas que abraçaram a causa desse meu podcast, que é Jaime, vou ler o sobrenome dele aqui, minha filha, Jaime Versosa. Ele é responsável por toda a captação e produção dos vídeos. E Lândia Almeida, responsável pelos registros fotográficos. Gente, muito obrigada de coração. Esse foi o primeiro episódio de Dona Onça Podcast e até a próxima. Meu amigo, muito obrigada. Bom demais, querido.